Como você chegou lá? Como você chegou na seleção? Eu li um pouco, foi um caminho bem... Eu nasci em Natal, né, Rio Grande do Norte. E o voleibol surgiu de uma forma assim, muito inusitada, porque eu estava no colégio de freira, o papai era o engenheiro do colégio. Então, o papai todos os dias estava na escola, construiu praticamente a escola inteira. E eu era aquela aluna danada. Que lá no Nordeste a gente fala gazear aula, que é matar a aula, né? E eu era danada, às vezes eu gazeava a aula, me subia naqueles pés de bananeira, de mangueira. Tem umas aulas que eu não curtia. E quando eu chegava em casa, eu ficava de castigo. E aí o papai me colocou para fazer vários esportes. Eu fazia balé, fazia jazz, fazia natação. E eu comentava com a mamãe que eu queria ser uma modelo. Aí a minha mãe falou assim, vou te colocar no curso de modelo. Você era mais alta? Sempre fui muito alta. Sempre foi muito alta. Meu apelido era Olivia Palito. Tá. Eu era alta, magrelona, sabe? E aí eu fui para esse curso de modelo, não para ser modelo, mas eu não sabia. Era para melhorar minha postura. Porque como eu era muito alta, minha segunda melhor amiga batia no meu ombro. Ninguém me paquerava. Naquela fase da escola, todos os meninos olhando para as meninas, né? Que nem minha filha hoje fala que chipa. Mãe, chipa. Chipa. Na minha época era paquerar. E aí eu jogava muito bem queimado. Numa hora da merenda na escola, a técnica de vôlei me viu. Perguntou se eu não queria jogar vôlei na escola. E aí eu comecei. Já tinha feito basquete, handball, não gostava, que era esporte de contato. Basquete não... Eu tentei, mas eu era muito alta. Eu parecia um pirulito. As meninas empurravam. Eu era muito desengonçada. Então, sabe quando você fica um bibelô ali no meio do monte de baixinha? E aí não deu certo. E o vôlei, comecei a me encantar. Aí eu vim pelo Rio Grande do Norte jogar um torneio aqui no Guarujá. Era o Campeonato Brasileiro Série A, que a gente tinha subido para a primeira divisão. E perdemos tudo, ficamos em último lugar no campeonato. Mas eu me destaquei com a altura. E todo mundo começou os convites de vir aqui para o sul do país. Chego em Natal com 14 anos me achando, pai, fui convidada para jogar no Rio, em São Paulo, em Minas. Meu pai, não, minha filha, você vai estudar. Você não vai ser uma jogadora de vôlei. Meu pai era engenheiro. Não, você vai trabalhar na construtora. Devia ser muito pequeno, né? E assim... No Nordeste, principalmente, os pais tinham uma expectativa dos filhos, né? Seguir a sua profissão, né? Enfim. Eu falava assim, pai, mas eu quero jogar vôlei. Ele, não, tem que estudar. E aí, no ano seguinte, era a minha festa dos 15 anos. Continuaram os convites. Eu falei, pai, deixa eu fazer uma experiência. Você continuou jogando pela escola? Pela escola e pelo Rio Grande do Norte, pelo estado, né? Tá. A seleção das minhas categorias. Viajava? Viajava ali, né? Intermunicipal, enfim. E aí, com 15 anos, eu pedi para ele para fazer um estágio no Rio, que era na época o Braguinha, na Bradesco Atlântica, que ele compôs uma mega estrutura ali. Aí tava o Renan, tava a Isabel. Eu era muito apaixonada na Isabel, era meu ídolo, assim. Fiquei lá um mês. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, eu quero jogar vôlei, pai, eu não quero ser engenheira. Depois de muito que eu era também, eu era muito insistente. Enquanto eu não conseguisse uma coisa... Mas você já se destacava? Eu me destaquei pela força, né? Eles perceberam que eu tinha uma certa força no ataque. E aí, eu era muito alta. Não era uma jogadora boa tecnicamente. Nunca fui. Eu me tornei com treinamento. E aí, com 15 anos, eu fui embora pro Rio de Janeiro. E nunca mais voltei. Foi sozinha? Sozinha. Aí morava eu mais 2 amigas ali na Urca. Nós treinávamos ali na Urca, dentro da Escola de Educação Física Forte ali da... E eu estudava em Humaitá. Então a gente ia de ônibus para a escola. Acabou a moleza, né? Mas para mim foi uma experiência muito bacana. Eu acho que eu amadureci precocemente. Aí aos 18 anos eu conheci o pai do Vitor. Entendi. Numa quadra da Mangueira, numa escola de samba. Comecei a namorar ele, engravidei. E pra contar pro meu pai? Nossa. Mas como que tava com seus pais, assim, pra você ter saído de Natal e ter ido pro Rio? Eu fiquei numa condição seguinte. Eu só podia continuar a minha permanência no Rio de acordo com o meu boletim. Entendi. A média era de 7 na escola e eu tinha que ter acima de 7. Então, todo mês, era um horror. Ou eu colava, ou eu tinha que estudar. Porque o papai era muito exigente. Aí, aos 18 anos, eu engravidei. Aí foi um caos. Porque meu pai, pelo amor de Deus, eu fui lá para o Rio. Meu pai foi para procurar um apartamento para morar. Ele ia vender um imóvel dele em Natal e ia comprar.
A gente andando, passeando. E eu grávida. Eu tinha que contar pro meu pai, eu não conseguia. Ah, você não tinha contado ainda? Tinha contado, eu não tinha coragem. Uhum. Aí na hora que eu contei, menino, meu Mas pai... como que tava o vôlei nessa época? Então, naquela época, em especial, foi na época do Plano Collor. Tá. Que acabou todas as equipes do vôlei do Brasil, confiscaram os dinheiros da gente. Eu lembro que... Ah, não sabia. Era. Sim, não, confiscar o dinheiro sim, mas não... foi um momento muito difícil. E foi justamente na época que eu engravidei. Nossa. Aí foi quando eu parei, voltei, fui pra Natal. Fui ter o meu filho, o Vitor. Aí quando o Vitor nasceu, eu fui convidada para jogar na Itália, com os técnicos brasileiros. E eu fui. E daí foi quando eu voltei pro cenário do vôlei. Aí quando o Vitor tinha acho que uns 8 meses, foi quando eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta. Mas eles foram com você morar na Itália? Família inteira. Foi todo mundo? Babá, periquito, filho. E eu era uma menina de 18 anos, eu era super imatura. Aí fiquei uma temporada lá, fui na Calábria, no sul da Itália. Só que lá, eu fiquei 6 meses, eles não pagavam meu salário. E aí começou a apertar o bolso, né? Eu falei, não vou pedir pro meu pai dinheiro. Aí voltei pro Brasil, pedi... Nossa, tinha 18 anos. 18 anos. Eu não sabia fritar um ovo. Só sabia dar de mamar, só. E aí eu levei uma prima da minha mãe, que ela me ajudou, né? Na casa, com o Vitor. E depois de um tempo, eu fui me estabilizando aqui no Brasil. E foi quando eu voltei pra Seleção Brasileira Adulta. Entendi. Aí a minha carreira foi voltando ao normal. Mas aí você tava na Itália, você voltou pro Brasil... Pro Brasil. Pra se dedicar à seleção. Não tinha... Não, eu fiquei... Eu voltei pra arrumar um time pra jogar no Brasil, porque na Itália eles não estavam me pagando. Ah, tá. Você voltou antes da seleção. Aí eu fiquei um período esperando a oportunidade pra ser convocada. Fiquei acho que uns 2 anos nessa expectativa. Quando eu fui convocada pelo Adson Lima, o técnico, eu fui cortada, porque eu não sabia recepcionar. Ah, você foi chamada e cortada? Depois fui cortada. E nessa viagem foi muito punk, porque eu fiquei 40 dias fora de casa. E naquela época... não tinha esse mundo virtual, né? A gente falava com fax. Fax demorava uma semana para chegar no Brasil, né? E eu morrendo de saudade do meu filho. Quando eu pousei no aeroporto, que ele estava com o pai no desembarque, que eu fui correndo para encontrá-lo, ele não me reconheceu. Ele falou, quem é essa mulher? Eu, filha, a mamãe, olhava para mim e chorava. Eu falei, gente, será que vale a pena continuar jogando? Dar umas, né? Sim. E aí foi quando eu me questionei. Aí logo esse técnico me cortou. Aí eu fiquei mais 4 anos esperando a oportunidade. Aí foi quando o Bernardinho assumiu a seleção, em 94. Aí ele me deu a oportunidade. O Bernardinho, ele foi da masculina e da feminina? Foi. Ele ficou 2 temporadas, 2 Olimpíadas com a gente. Não, 96 só com a gente. Em 2000, ele também dirigiu com a gente. Aí, em 2004, ele assumiu a masculina. Aí foi quando trocou, né? O Zé Roberto Guimarães veio pra feminina. Ah, trocaram os dois. Ah, tá. E ele foi pra masculina. E eles meio que trabalhavam juntos ou não? Não tem nada a ver? Completamente diferente. Completamente o separado. Estilo deles. Aí o Bernardinho veio em 94, te chamou pra seleção. Foi. Aí eu joguei a Olimpíada 96, joguei de 2000. Aí, 2004, foi com o Zé Roberto Guimarães. E como foi esse primeiro convite para a Olimpíada? Você acreditava? Gente, foi incrível, porque foi o seguinte, quando ele me convocou, eu falei pra ele falou, você vai ser minha ponteira passadora. Aí eu falei assim, como? Eu não sei recepcionar. Eu fui cortada de uma Olimpíada porque eu não sabia recepcionar. Aí ele falou assim, Virna, não existe eu não sei, existe treinamento. Nós vamos treinar, nós vamos trabalhar e você vai dar conta. Eu falei, pô, se você tá falando, né? Eu acredito. E a gente treinava todos os dias. Era em Curitiba, naquele frio. Em torno de 6 horas por dia. E eu ficava com ele mais 1 hora todo dia treinando. A recepção. Ele colocava uma tabela de basquete, assim, na altura da rede de vôlei. E eu tinha que recepcionar a bola ali dentro. A gente chama isso de biruta. Imagina, se acertar 10 bolas. É muito difícil, um saque, né? Se já arremessar é difícil, imagina você, né? E eu falava pra ele, Bernardo, é impossível. Ele falou, nada é impossível. Pode ser que você demore 1 dia, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Você tem até 5 meses para aprender a acertar essas 10 bolas aí. E aí, treinando. Aí um dia começou a entrar uma bola, outro dia outra. Eu falava assim, Bernardo, vamos negociar. A bola que entra vale 3. E a bola
a bola que entra vale 2 e a bola que não entra vale 1. E aí ele falou, imagina, isso aqui não é basquete. E foi treinando. E nós fomos jogar um torneio em Bremen, na Alemanha, que era um ano antes da Olimpíada de Atlanta. Mas peraí, só pra entender, eles queriam, os dois técnicos, eles queriam te colocar numa posição que não era a sua. Não, era a minha posição, que era a ponta. Tá. Só que naquela época não existia líbero. Tá. Então as ponteiras tinham que recepcionar. Jogava nas extremidades, descia pra receber o saque. E eu não sabia, eu tinha medo. Entendi. Aí quando a gente foi pra esse torneio em Bremen, que a Ana Moser quebrou o pé, eu tive que substituí-la. No que eu entrei no lugar dela, eu entrei na posição de recepção. Joguei razoavelmente, estava um pouco nervosa, né? Uma responsabilidade se assumir a posição de uma capitã, né? De uma líder. E aí, nesse jogo, joguei benzinho, mais ou menos, a gente ganhou de Cuba. Quando acabou o torneio, eles homenageavam as melhores jogadoras do mundo. E era um prêmio assim, de $100 mil. As cubanas, as russas levaram os melhores prêmios. Aí a japonesa ganhou a recepção, a defesa. E quando falou a melhor recepção do mundo, senhora Dias. E tinha uma cubana chamada Dias. Melhor recepção do mundo. E a cubana, todo mundo chamava em espanhol, em alemão, em inglês, em português. Nada dessa cubana subir no pódio. Aí, de repente, o Bernardo me pega pelo cabelo assim, sua maluca! A Dias é você! Você ganhou a melhor recepção do mundo. Nossa, que loucura. Então, assim, muito louco, porque há 5 meses atrás... Você nem sabia. Eu sabia recepcionar. Então, assim, eu falo muito, né, nas minhas palestras, quanto de sonhos a gente nos impede de seguir por medo. A gente cria, às vezes, os fantasmas da nossa cabeça, né? E ali nos bloqueia, né? Você é o seu pior inimigo, né? Às vezes. Exatamente. E foi através dessa conquista no vôlei que eu virei a chave. Em todos os sentidos. Como mãe, como esposa, como jogadora. Eu falei, cara, nada na vida é impossível. Provavelmente se tivesse ganhado tudo menos esse título, não seria tão importante quanto esse título foi nesse momento, com certeza. Né? Foi o grande divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Aí foi quando eu joguei, depois dessa Olimpíada de Atlanta. E aí isso foi antes da Olimpíada? Antes da Olimpíada. Aí quando a Ilma quebrou o pé, eu voltei pra reserva. Eu joguei no lugar dela. Aí já em 2000, eu já entrei numa função de líder, né? Porque aquela geração, todas as meninas já tinham parado de jogar em seleção. Aí eu fiquei uma geração de 2000 e geração de 2004. Então foi muito legal, porque aquilo ali se viu como um grande aprendizado pra mim, sabe? Você ficou com a 10, né? Com a 10, sempre joguei com a 10. Sempre jogou com a 10? Por causa do Zico, sabia? Ah, é? Eu sou muito fã dele. Fã do Zico. É. E na seleção é assim, você tem prioridade de escolha de número, desde que você tenha um cargo, né? Uma posição mais ali, mais estável, né? E aí, graças a Deus, foi chegando as minhas gerações e eu fui ficando as 3 Olimpíadas com a 10. E aí, a líder... É líder ou líbero? Líbero. Líbero. A líbero, o que é a líbero? A líbero, ela só entra no fundo da quadra. Que é a que usa a camiseta de outra diferente, cor. Que normalmente é a baixinha. Ela entra pra defender e pra recepcionar. Ela não pode sacar. Ela não pode sacar nem atacar. Ela não pode atacar. Só atrás dos 3 metros. Ela não pode pisar na linha. Eu achava que era capitã do time. Não. Aí quando, teoricamente, faz o rodízio, ela vai entrar na rede, aí ela sai para aquela jogadora que ela tá substituindo entrar. Entendi. Normalmente, a líbero substitui as centrais. Entendi. As jogadoras de meios, né? Porque elas não têm a função boa. Elas são as maiores jogadoras da equipe, né? São as gigantes. E elas saem na defesa e na recepção, que é o ponto fraco delas. Né? Entendi. E a líbero substitui. E aí tem uma líbero e uma capitã? Sim. Você foi... Eu fui capitã em 2000, é. Você foi líbero e capitã? Não, líbero eu nunca fui. Você nunca foi líbero? Ah, não, tá. Líbero é mais as baixinhas. E a função líbero só entrou na Olimpíada em 96... Mas ela não tinha uma participação muito grande, as líberos que estavam ainda meio que em treinamento. Era uma regra nova? Era uma regra nova. A regra do vôlei mudou. Entrou a introdução da líbero e mudou para pontos corridos. Porque o voleibol antigamente demorava o jogo 4, 5 horas. Ah, tipo um Grand Slam de tênis. Um Grand Slam tênis. E aí isso atrapalhava as transmissões de TV.
Aí eles mudaram para pontos corridos, que foi a melhor coisa, porque o jogo, você mais ou menos tem noção quanto tempo vai durar aquele jogo, se o adversário é forte ou fraco. Você tem uma referência, né? E para a saúde do atleta foi muito bom, porque você desgasta menos tempo, você desgasta menos articulação e você tem uma longevidade maior, né? E aí, depois desse título, o Bernardinho já te colocou como capitã? Ou demorou um pouco? Não, naturalmente, assim, eu fui adquirindo Não pelo título, mas acho que pelo desenvolvimento que você teve. Porque a capitã, às vezes, não é a melhor jogadora de quadra. A capitã é o líder, é o apaciguador, é o que tem uma comunicação direta com o treinador e com os atletas. E eu sempre tive essa facilidade de comunicação, de agregar ali o grupo, tá com um problema ali, eu ia ali, vou do jeitinho com a maciota. Porque trabalhar com 12 mulheres não é fácil não, viu? A mulherada aí é difícil. Porque a mulher, ela é muito sensível. Então, ela faz fofoquinha com essa aqui faz com a outra, aqui faz com a outra. O homem não, o homem chega, põe o dedo na cara e resolve, né? A mulher já tem esse tititi, tem... Então, a capitã tem essa função aí de intermediar, né? Tudo, você tá intermediando tudo, tudo, né? Até com o juiz na hora do jogo. Tudo, é o que tem. É mais racional ali. É a única que pode falar, representando o time pro juiz. E você sente que você conseguiu aplicar em alguém o que foi aplicado a você? Ah, sim. Meu marido brinca comigo até hoje, fala, você é uma eterna capitã. Você quer dar ordem até em casa. É que você acostuma, né? É muito louco isso, o esporte. O esporte é uma arte que não engana. Ou você faz, ou você faz. Você não tem um replay. Você errou aquele chute, posso chutar de novo? Não pode. Você errou o pênalti. Você errou a tocar cortada. Então, a gente vive muito hoje. A gente não se preocupa muito com amanhã. Assim, você tem que ganhar o jogo hoje para amanhã ser outro dia. E a minha vida é assim. Eu sou muito prática. E aí meu marido fala, nossa, Vina, você quer resolver tudo? Eu falei, porque quando eu jogava, eu não podia esperar da outra para resolver. Eu tinha minha função ali que eu tinha que resolver. Era dividida as suas funções, né? Obviamente que era uma equipe, mas você, como uma líder, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade maior. E eu levo para minha vida, é muito louco. Eu nunca vou te pedir um favor. A não ser que esteja, assim, muito fora do meu contexto, que eu não consigo ter essa ajuda, né?